vieram participar conosco da celebração deste domingo, culto de louvor e de adoração a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, irmãs, vocês que vieram aqui ao templo para a celebração deste culto. Também os irmãos e as irmãs que nos acompanham pela rede social da igreja, nós também nos acolhemos aqui. Mesmo à distância, vocês formam conosco a igreja em culto, em adoração a Deus nesta noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para o momento de adoração ao Senhor. Chamado de oração. Eu te fazerei, ó Deus meu, e direi teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os seus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Cantemos o cântico que iniciar sua mensagem. Esse é o cântico deste mês de novembro. Nós estamos aprendendo, começamos a aprender hoje pela manhã, na escola dominical. Então a Rosa vai tocar a melodia uma vez no piano, é o hino 230 primário, e nós vamos ouvir a melodia, ela dará a introdução e nós cantaremos o hino 230.
e pedir o seu perdão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Convido os irmãos para que curvemos as nossas cabeças em alguns instantes de oração silenciosa. Ouve, Senhor, a nossa oração, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, pelo Teu Santo Espírito, a não pecarmos mais da mesma maneira que pecamos até aqui. Que, fortalecidos pela Tua graça, ajudados pelo Teu Espírito, nós possamos viver dignamente, cumprindo os Teus mandamentos, amando a Ti e ao nosso próximo, como o Senhor Jesus nos ensinou. É no nome dEle que nós oramos, pedindo e desde já agradecendo pelo Seu grande amor por nós. Amém. Para todos nós que confessamos os nossos pecados com um coração sincero, arrependido, para nós aqui Deus estende a Sua palavra de graça, a Sua declaração de perdão. Eu convido a vocês para lermos o texto que se encontra transcrito, retirado um trecho do Salmo 145. O Senhor satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todos sempre. Amém. Em pé, vamos cantar, é o cântico 88, Grande é o Senhor. Alegria de toda
Nos preparando para ouvirmos as leituras da Santa Palavra e
meditação será trazida pelo nosso pastor. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vida de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, podendo, ó Pai, prestar mais este culto a ti, ó Pai. Queremos, ó Pai, neste momento pedir a tua iluminação, Pai. Fica com cada um de nós, prepara, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir atentamente a tua palavra, e que possamos, ó Pai, aprender mais de ti e sairmos daqui enriquecidos. Que essa palavra possa brotar em nossos corações e possa frutificar, Pai, os nossos atos na nossa vida. Fica com o pastor que dará a tua palavra e cada um de nós, nós pedimos em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. A leitura do Antigo Testamento no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Nós vamos ler no capítulo 1, da segunda parte do versículo 5 até o capítulo 2, do versículo 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso 5 até o capítulo 2, do versículo 9. Mesmo assentados, mas com toda a reverência diante da palavra de Deus, nós vamos receber esta porção da Sagrada Escritura. Considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido
contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vês agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavras do Senhor. O Salmo 98 é para a nossa leitura alternada. Faremos de forma responsiva. Convido a igreja para ficar em pé para a leitura do Salmo. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palma e juntam cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. A última leitura é a do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Leremos no capítulo 20, do verso 27 até o 38. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 até o 38. Depois da leitura, nós responderemos cantando o cântico 458, Glória ao Pai seja dada. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição,
de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na semana que passou, nós experimentamos novamente o dia de finados, dia 2 de novembro. Na verdade, na tradição cristã, católica, romana, nós temos a sequência de 2 datas. No dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. E no dia 2 de novembro, o chamado Dia dos Fiéis Defuntos. Eu coloco aqui em evidência o dia 2, o dia de finados, inclusive por ser um feriado nacional em nosso país. Tais datas oferecem-nos a oportunidade para pararmos e olharmos um pouquinho para a realidade que está além desta realidade terrena. É a realidade eterna. Para além da vida neste mundo, a vida terrena, nós cristãos esperamos a vida eterna, a vida plena, a vida abundante que Jesus Cristo prometeu. É a realidade última, futura, eterna, é a esperança de todos os cristãos. Associado a isso, o texto do Evangelho deste domingo, proposto pelo lecionário que nós utilizamos aqui na igreja, esse texto nos convida a pensar também na realidade além túmulo, aquilo que Deus tem preparado para nós, além desta vida mortal, finita e terrena. Vejamos. O episódio narrado pelo evangelista Lucas, como acabamos de ler, ele começa informando que se aproximam de Jesus alguns dos saduceus, que desejam lhe questionar a respeito de um assunto específico,
a ressurreição dos mortos. A Bíblia não diz quase nada a respeito de quem eram os saduceus. O evangelista registra apenas assim: chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus. Lucas os identifica como aqueles que dizem não haver ressurreição. A fé na ressurreição do corpo, na ressurreição dos mortos, essa fé não fazia parte da ortodoxia israelita. Apesar disso, havia judeus que criam, sim, que os mortos haveriam de ressuscitar. Era o caso dos fariseus, por exemplo. Todavia, o texto bíblico deixa bem claro que os saduceus eram judeus que não acreditavam na possibilidade de um morto ressuscitar no fim dos tempos. Até aí, tudo bem, não é mesmo? Ninguém está obrigado a crer na ressurreição dos mortos. Fariseus eram judeus que criam, saduceus eram judeus que não criam. Cada um com a sua convicção. Estaria tudo bem, não fosse o questionamento desrespeitoso que esses homens resolveram fazer a Jesus. Como lemos no texto do Evangelho, eles inventaram uma história absurda, completamente irreal, uma fantasia grotesca, bizarra mesmo. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Eu não sei se ficou claro aos irmãos e às irmãs, mas a historinha desses saduceus faz referência a uma antiga lei israelita que dizia que quando um homem morria sem deixar filhos, o seu irmão deveria assumir a viúva como esposa, e o primeiro filho que viessem a ter, esse filho seria considerado filho descendente do falecido. Era a lei do levirato, na lei mosaica. Essa era a prática antiga em Israel, segundo a lei de Moisés, naquela cultura, na antiguidade. E isto para que o nome do homem falecido, o nome daquela família, bem como a sua honra, a sua herança, não desaparecesse em Israel com a morte dele. Era esse o sentido da lei, que o nome dele, o nome da sua família, não fosse extinto em Israel. Pois bem, qual o interesse dos saduceus ao questionarem Jesus?
Imaginam uma história absurda na qual o marido de uma mulher morre sem deixar filhos e ela, segundo a lei, se casa com o irmão dele, que também morre sem deixar filhos, sendo ela desposada pelo segundo irmão, que também morre sem deixar filhos, que também o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo irmão, e todos vão morrendo e não há filhos. Finalmente, acaba morrendo a própria mulher. No dia da ressurreição, essa coitada será esposa de quem? Conseguem perceber a gozação, a ridicularização que os saduceus promovem em relação à doutrina da ressurreição dos mortos? Percebem? Eles não criam na ressurreição, por isso se julgavam no direito de gozar, ridicularizar a fé alheia. Vocês concordam com isso? O que os irmãos e as irmãs aqui pensam sobre fazer gozação, chacota, ridicularizar a crença dos outros? Está certo isso? Deus se agrada de um comportamento como esse? É claro que não. Nós devemos respeitar as crenças diferentes das nossas. Devemos respeitar a religião dos outros, seja ela qual for. Se queremos respeito, precisamos respeitar também a fé alheia e não fazer gozação. Mas Jesus reage à chacota, à provocação, à ridicularização promovida pelos saduceus. Em seu ministério, o Senhor Jesus não foi de ficar falando muito sobre como será a vida depois da morte, mas aqui ele vai responder ao questionamento absurdo, gozador, zombador dos saduceus. Em primeiro lugar, Jesus corrigirá a visão infantil dos saduceus a respeito da vida dos ressuscitados. Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a historinha dos saduceus não faz o menor sentido. Eles pensam com cabeças humanas muito limitadas. Seres humanos, nesta vida terrena, se casam. Seres humanos ressuscitados na vida eterna não mais se casarão. Serão como anjos, como seres celestiais. A vida futura, a vida eterna, a vida ressuscitada não é uma mera repetição, não é um mero prolongamento desta vida terrena. A vida eterna não imita a vida aqui na terra. A vida futura, eterna, ressuscitada, não é um prolongamento desta vida mortal, terrena e finita. Graças a Deus. A vida dos ressuscitados não reproduzirá os mesmos esquemas, as mesmas limitações e muito menos as mesmas
vida dos mortais aqui neste mundo. Que erro básico que os saduceus estão cometendo, pensando que a vida lá na ressurreição será igual à vida aqui na terra. Mas Jesus vai além, para tocar naquele ponto que é o mais importante de todos, naquilo que é o mais fundamental ao se falar sobre a doutrina da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Já que os saduceus começaram o seu questionamento recordando a figura de Moisés, Jesus espertamente também traz à memória deles um fato narrado por Moisés. Deus chama a atenção de Moisés através de uma sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Todos se lembram da história. Moisés se aproxima da sarça, onde procede a voz que o chama. Então Deus lhe falou: não se aproxime, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa é a passagem bíblica do livro do Êxodo que Jesus traz à lembrança dos saduceus. Capítulo 3, versos 5 e 6. Nessa tradição bíblica, Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto apesar de esses patriarcas terem morrido há muito tempo. Por que Deus se apresenta a Moisés dessa maneira? Como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó? Jesus responde: é porque para Deus, Abraão, Isaque, Jacó não estão mortos, estão vivos. Deus continua sendo o seu Deus, o seu protetor, o seu cuidador, o seu amigo e o seu Senhor, onde quer que se encontrem Abraão, Isaque e Jacó, nessa realidade além do túmulo. Então, a conclusão de Jesus: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Não passa pela cabeça de Jesus a ideia de que os seres humanos, os seres criados por Deus, seus filhos e filhas amados, não passa pela cabeça de Jesus que os seus filhos e filhas amados, criados por Ele, vão de repente caindo na morte para simplesmente nunca mais se levantarem dela, desaparecerem no nada, no buraco negro da morte. Deus não vive a eternidade cercado de mortos, não. Nossos mortos, na realidade, não estão mortos. Na presença de Deus, eles vivem. O amor de Deus é mais forte do que a morte. Nosso Deus é o Deus da vida. Ele cria a vida, ama a vida, sustenta a vida, renova a vida, defende a vida, cuida da vida e ressuscita a vida, levando a vida à plenitude.
guardando-a para sempre junto ao seu coração amoroso de Pai. Não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Os saduceus desprezavam a fé na ressurreição dos mortos. Eles a recusavam, a repudiavam. Eram abertamente contrários a essa doutrina. O evangelista relata que Jesus não ficou em silêncio diante desses zombadores da vida futura e da ressurreição dos mortos. Aliás, no trecho do Evangelho, nós acabamos não lendo, mas nos versos seguintes, diz que eles saíram meio envergonhados. O Senhor respondeu bem, mestre, e foram embora, porque ficaram sem ter o que falar. Mas tem uma coisa ainda que eu não falei a respeito dos saduceus. Eu disse que a Bíblia não fala quase nada a seu respeito. Mas os estudiosos, os biblistas, os pesquisadores possuem um pouco mais de informações a respeito desse grupo da sociedade judaica dos dias de Jesus. O teólogo espanhol José Antônio Pagola, ele escreve o seguinte sobre eles, os saduceus. Os saduceus não gozavam de popularidade entre as pessoas das aldeias. Era um setor composto por famílias ricas, pertencentes à elite de Jerusalém, de tendência conservadora, tanto em sua maneira de viver a religião, como em sua política de procurar um entendimento com o poder de Roma. Não sabemos muito mais sobre eles. O que podemos dizer é que negavam a ressurreição, consideravam-na uma novidade própria de pessoas ingênuas. Não se preocupavam com a vida além da morte. Estavam contentes com esta vida. Para que preocupar-se com outra coisa? No livro Jesus e a Sociedade de Seu Tempo, outros dois biblistas, também espanhóis, Juan Mateus e Fernando Camacho, eles informam que os saduceus constituíam facção composta pelas duas aristocracias judaicas, aristocracia civil e sacerdotal. Representavam, portanto, o poder econômico e, por sua posição no grande conselho, o sinédrio judaico, o tribunal judaico, e também no templo, eles detinham poder político e religioso na nação. Eram muito conservadores no campo religioso e igualmente no campo político, porém abertos à influência da cultura grega helenística. Adaptavam-se ao domínio romano. Chegaram a uma composição, uma espécie de acordo não escrito. Eles procuravam manter a ordem, ocupando os postos dirigentes, para que assim os romanos os deixassem tranquilos. Haviam renunciado a todo ideal que não fosse manter a situação em que eles se encontravam. Nessa situação, eles gozavam certa margem de liberdade e podiam conduzir a administração religiosa e política do país. Eram materialistas e, como consequência, politicamente realistas. Aceitavam a injustiça da dominação estrangeira romana, contanto que não comprometesse sua situação, nem pusesse em perigo o seu poder. Seu horizonte limitado à vida terrena os levava a tirar o maior partido possível dela. Sua posição religiosa nada mais era do que a justificativa de sua situação de poder.
Em resumo, irmãos, irmãs, saduceus eram gente poderosa, gente rica, a elite da sociedade judaica, ocupavam postos de poder político e religioso, viviam vida tranquila e confortável. Eram eles que mandavam na situação. Quem vive vida assim precisa se preocupar com a vida eterna? Para que pensar em vida eterna, vida após a morte, vida ressuscitada, vida no céu, se a vida aqui neste mundo é boa demais? Nós, cristãos, somos desafiados e confrontados pelo Senhor Jesus, por seu Evangelho, pelos valores do seu reino. Temos que viver como cristãos e não como saduceus. Saduceus estavam contentes, muito satisfeitos com a sua vida rica, confortável, com o poder que possuíam, a influência que possuíam na sociedade do seu tempo. Precisamos cuidar para não ficarmos parecidos com os saduceus, para não nos alienarmos também numa vida confortável, para não nos tornarmos indiferentes aos sofrimentos dos outros. O nosso Deus é o Deus da vida. E onde a vida está ameaçada, nosso Deus exige que nos levantemos para protegê-la. A vida é preciosa para o Senhor, tanto lá no futuro, depois da morte, na ressurreição, como também a vida é preciosa para o Senhor aqui na terra, aqui neste mundo, nesta realidade mortal, finita e terrena. Eu encerro aqui a nossa reflexão recordando a nossa fé cristã, a nossa esperança cristã, o nosso credo cristão, como elaborado no trecho final do famoso credo apostólico, o credo dos apóstolos, uma afirmação de fé cristã do primeiro, no máximo, segundo século da era da Igreja. Lá no final do credo apostólico nós afirmamos assim: creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo e na vida eterna. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida pós-morte, a ressurreição do último dia, a vida futura, tudo isso é um grande mistério para nós. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Claro, é a certeza da fé, não é a certeza racional, não é a certeza da ciência, é a certeza da fé. De uma coisa podemos estar certos: para aqueles a quem Deus ama, Ele tem preparado o melhor, o inimaginável pela razão humana, a plenitude da vida. Nosso Deus não é Deus de morte nem de mortos. Ele é o Deus da vida e dos vivos.
Para Ele todos vivem. Ele é o Deus da vida e espera que nós também, como Ele, sejamos amigos e defensores da vida. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, Deus da vida. Amém. Amém. Nós vamos afirmar a nossa fé cantando. É o hino 139, cremos em um Pai eterno. Vamos ficar em pé. Em resposta à palavra de Deus, nós vamos reservar este momento para a oração, é um momento de intercessão, um momento de súplica, quando oramos uns pelos outros, oramos pela igreja, oramos pelo mundo, oramos pelo nosso país, oramos pelos motivos que estão aqui no nosso informativo. Temos uma lista grande de pedidos de oração, a maior parte por motivo de saúde. Esse é o momento da oração, é o momento em que a igreja cumpre o seu papel, cumpre a sua missão, intercedendo
por aqueles que mais precisam. Eu quero abrir aqui também a oportunidade, se algum irmão ou irmã tem algum motivo especial de oração, quer trazer ao conhecimento da igreja, esse é o momento apropriado. Se alguém deseja colocar algum motivo em especial de súplica ou de intercessão. A Vera, que nós temos orado nas quinta-feira, ela está na UTI e está entubada. Então, vamos orar pela Vera. O nome da Vera tem estado aqui no nosso informativo, né, na nossa lista de pedidos de oração já há bastante tempo. Ela é cunhada da prima, né, de uma prima da Conceição, e retornou ao hospital, então, está na UTI e entubada. Vamos orar pela Vera, né? Colocar a Vera nas mãos bondosas do nosso Deus. Mais algum motivo em especial que os irmãos e as irmãs queiram trazer, queiram apresentar? Hoje pela manhã a Rosa mencionou, e vamos lembrar mais uma vez o nome da Cleide. A Cleide é lá da nossa igreja, a sua origem é a nossa igreja do Jardim Tremembé. Ela é irmã da cunhada da Rosa, da Creuza, e a Cleide está com um diagnóstico difícil de câncer, um tratamento bem delicado. Então vamos orar também, nos lembrar da Cleide nas nossas orações. Mais alguém? Como motivo também especial de intercessão, no domingo passado nós oramos pelas eleições, eleição para governador do estado, eleição para presidente da república. As eleições aconteceram, o processo eleitoral terminou e agora continua a nossa tarefa. Devemos orar por aqueles que foram eleitos, para que Deus os ajude, os abençoe, os ilumine na condução, né, do governo. Já começa desde já esse período de transição de governo. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus, que é aquele que governa acima dos governantes humanos, que o Senhor nosso Deus continue no controle dos governos aqui no nosso país, nos estados da nossa federação. Por alguns instantes nós vamos orar, lembrando de forma especial nesse domingo das famílias enlutadas da igreja. Há pouco tempo, né, a questão de um mês, nós perdemos 2 membros aqui na nossa igreja, temos famílias enlutadas aqui entre nós. Então vamos orar de forma especial também pelos irmãos e pelas irmãs enlutados. Em silêncio, por alguns instantes, oremos ao Senhor, coloquemos diante dele as nossas maiores necessidades, os desafios, as lutas, as crises, as enfermidades, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que se coloca na nossa frente como obstáculo. Vamos orar com confiança, com fé e com esperança no nosso Deus.
Senhor, a nossa prece, atende a oração do teu povo em tudo aquilo que está de acordo com a tua vontade. Consola os corações enlutados pelo teu Espírito. Fortalece aqueles que estão enfermos e desanimados. Ampara-nos nas nossas crises, lutas, dificuldades. Atende, Senhor, o pedido que fazemos pelos irmãos e pelas irmãs cujos nomes estão aqui na nossa lista, no nosso informativo. Sê com eles e com suas famílias e permita que em toda e qualquer situação, sobretudo nas horas de mais aflição, eles sintam a tua presença bem perto deles. Oramos pelo nosso Estado, oramos pelo nosso país, oramos pelas nossas autoridades, oramos pelos governos em transição, oramos por aqueles que foram eleitos na última eleição, pedindo que o Senhor os capacite, a todos eles, a cada um deles, e que se submetam à tua autoridade maior, Senhor. E aqueles que estão no poder, e aqueles que hão de entrar no poder, acham pelo bem comum e de acordo com a tua vontade soberana. Fica conosco, ó Deus, dá-nos sempre esperança, força e fé. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor e Salvador. Amém. Esse é o momento do ofertório. Nós temos feito assim desde o início da pandemia. Os irmãos e as irmãs já se acostumaram. As ofertas, os dízimos são transferidos, depositados diretamente na conta bancária da igreja. E aqui no momento do ofertório, nós consagramos tudo aquilo que já foi ofertado, tudo aquilo que já foi depositado. E principalmente, nós consagramos, dedicamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, nossos dons e nossos talentos. Então, é assim que nós vamos participar nesta hora. É momento de gratidão a Deus, é momento de louvor pela providência de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja. Nós vamos ficar em pé. Vamos cantar da primeira até a terceira estrofes do hino, o cântico 131. Depois teremos a oração de dedicação das ofertas. Somos pedras vivas no templo do Senhor, edificando um novo reino. Em santidade e união, justiça
a Deus. Algum irmão ou irmã tem algum motivo especial de gratidão pelo qual agradece neste domingo, nesta noite? Alguém quer destacar algum motivo especial? Nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes desta semana. Nesta semana, aniversário da nossa irmã, diaconisa Maria Jimenez, aniversário da Iraci, aniversário da irmã Ana Russomano, também do nosso irmão, seu Oswaldo Scalese. Vamos agradecer ao Deus da vida por esses aniversariantes. Motivo especial de gratidão também, o Gustavo e a Mandai. Eles viajaram para a sua terra, foram para a Bolívia, visitaram seus parentes e retornaram debaixo da proteção de Deus. Estão conosco aqui hoje, nós vamos agradecer a Deus também. Mais algum motivo? Ótimo. Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu vou pedir à nossa irmã Rebeca para nos dirigir nesta oração de gratidão e também de dedicação das nossas vidas e das nossas ofertas ao Senhor. Nós vamos orar com a Rebeca e depois cantaremos a última estrofe do cântico. Pai eterno, Deus de graça, de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesta noite, Pai. Obrigado pelo alimento da palavra, obrigada por alimentar nosso espírito, por nos dar força, Senhor, para enfrentarmos o mundo, a semana. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, pelos aniversariantes dessa semana, pelos enfermos que estão se recuperando, Pai eterno. Nós te agradecemos. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar a última estrofe. Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que Ele mesmo, o Senhor, preparou para nós nesta noite. A mesa do Senhor, o convite é dele também. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com os irmãos, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são convidados, são chamados, são bem-vindos a esta mesa da ceia do Senhor, esta mesa de comunhão. Nós vamos proceder a esta celebração como o Senhor Jesus fez naquela última Páscoa com seus discípulos. Antes de partir o pão, antes de distribuir o cálice, o Senhor Jesus rendeu graças ao Pai. Depois, Ele partiu o pão, distribuiu o cálice e eles comeram e beberam daquela refeição espiritual. Assim também nós vamos fazer nesta hora.
Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, mas eu vou pedir para ficarem de pé novamente para a oração de ação de graças, a oração que está transcrita. Nós vamos orar de forma alternada, como se encontra aí o texto na nossa ordem litúrgica. Oremos. É justo e nosso dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Deus, pois revelaste o teu grande amor para conosco através do teu Filho. Derrotaste o poder do mal e da morte com a ressurreição de Jesus. Na Páscoa do teu Filho, tu fortaleceste a esperança de uma nova vida que se estende até a vida eterna. Por tudo isto, Deus de amor, nós te adoramos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo é o Senhor Deus. Nós te damos graças, ó Deus, porque o teu Filho, antes de entregar-se à morte e ressuscitar, reuniu-se com os discípulos para a ceia pascal. Ele veio nos salvar. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, como nós estamos fazendo aqui, agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos. Façam isto em minha memória. Depois da ceia, por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou também o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus amigos, os seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos, façam isto em memória de mim, todas as vezes que dele beberem. Lembrando disso, Senhor, nós nos reunimos ao redor desta mesa para, com alegria, receber o teu Filho que ressuscitou da morte e conquistou a vida eterna. Anunciamos, Senhor, a tua morte e proclamamos tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Deus eterno, derrama o teu Espírito Santo, o Espírito que dá vida e cria comunhão. Dá que, partilhando o pão e o cálice da comunhão, possamos viver a Páscoa em nossa vida diária e testemunhar tua ressurreição. Envia sobre nós, Senhor, e sobre esta mesa o teu Santo Espírito. Lembra-te, ó Deus, de todas as pessoas que foram chamadas desta vida, familiares nossos, pessoas amigas, irmãos e irmãs na fé. Reúne-nos com elas à mesa do banquete, no reino prometido e por Cristo inaugurado. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, toda a glória seja a ti, ó Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta hora nós vamos participar
Santa Ceia do Senhor com alegria, com fé e com esperança. O presbítero Fábio vai distribuir os elementos da Santa Ceia. Nós vamos receber esses elementos, segurá-los conosco, até que todos sejam servidos. Depois que todos forem servidos, nós vamos participar juntos desta comunhão, como um só corpo em Cristo Jesus. As crianças que vão participar devem ser servidas também pelos seus pais. Enquanto recebemos os elementos da comunhão, nós vamos cantar o hino 254. Ó Jesus, ó Vera Páscoa. Louvemos ao Senhor. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar em comunhão com Deus e com a Igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu te ofereceste a nós nesta noite, pela Tua palavra e por esse sacramento. Nos alimentaste com o pão vivo descido do céu, Jesus, a videira verdadeira. Assim, Senhor, bem alimentados, bem nutridos espiritualmente, nós te pedimos, ajuda-nos para que ao sairmos daqui e durante esta semana possamos viver o Evangelho, dar um bom testemunho da Tua palavra e demonstrar por palavras, por ações, principalmente pelos nossos comportamentos, que Jesus Cristo é a vida do mundo, que Deus é o Deus da vida, o Deus dos vivos. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, desde já agradecidos, no nome de Cristo oramos. Amém. Amém. A Santa Ceia do Senhor
comunhão da igreja. Nós vamos manifestar a nossa comunhão de irmãos e de irmãs, saudando um ao outro, cumprimentando um ao outro com a paz do Senhor. Vamos fazer isso sem esquecer aqueles que nos visitam. A paz. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém. Cantemos 406. Seu exemplo
Que o amor de Deus os guarde, que a alegria de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente, e que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença dos irmãos, das irmãs que vieram participar do culto, celebrar o culto a Deus aqui conosco nesta noite. Também aqueles que acompanharam conosco a celebração deste culto pela rede social da igreja. De forma muito especial, nós abraçamos aqui aqueles que nos visitam. Eu vejo ali um casal, imagino que seja sua filha. Vou pedir que eles se apresentem, falem o seu nome. Não sei se pertencem a alguma igreja. Boa noite, eu sou o Pedro. Nós pertencemos à primeira ETI. Moramos aqui perto, mas a gente frequentava a primeira ETI, então conhecendo muito. Ah, sim. Então, muito bem. Pedro e Karina. E a Isabela. Isso. Que bom que vocês vieram. São de casa, né? Se frequentavam a primeira IPI, são de casa. São muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Nos alegramos muito de recebê-los nesta noite. Espero que vocês tenham se sentido muito bem aqui no nosso meio. Deus os acompanhe. Irmãos, irmãs, não vamos deixar os boletins aí nos bancos. Eles têm informações importantes para a vida da igreja durante a semana. Estão aqui os pedidos de oração, os aniversariantes da semana, as próximas atividades da igreja, as campanhas do Ministério de Ação Social e Diaconia. Estejamos atentos. Não sei se repararam, mas já foi colocada a faixa aqui do Bazar Beneficente, né? Aqui na fachada da igreja. Será no dia 19. Se você ainda não trouxe suas doações para o Bazar, se apresse, ainda dá tempo. Você ainda pode colaborar. Vamos orar, né, pelo bazar, pelas demais campanhas e participar das demais campanhas do nosso Ministério Diaconal. É isso. Vamos todos na paz do Senhor, que o Senhor nos acompanhe. Uma boa semana a todos os irmãos e irmãs. Amém.
Amém.